Graça e paz em nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes na Quarentena. Estamos estudando a vida do apóstolo Paulo e hoje vamos falar sobre a vida após a vida, né? Já um aviso, né, antes da gente entrar de fato na lição, essa é a lição número 12 e será a mesma lição dada no domingo, ok? Porque como a gente sabe, as atividades religiosas já começaram a retomada na nossa cidade. Né, que estejamos orando para que essa retomada não regrida, para que não volte a estaca zero, né? Mas para que só progrida, avance, a gente tenha cada vez mais e mais a retomada até a gente voltar plenamente, né, totalmente de fato. E vai ser a mesma lição que a gente vai tratar no domingo, né, presencialmente com você, jovem adolescente, que não faz parte do grupo de risco, que deu seu nomezinho lá para estar junto com a gente lá na igreja. E a aula de 10 horas da manhã que a gente fazia no domingo no Team Link vai ser aquela, ok? A aula de 10 horas da manhã do domingo, ou melhor, a EBD de manhã do domingo, presencialmente, vai ser transmitida. Vai ser um aprofundamento disso que a gente está falando aqui, ok? Então, mesmo continuando, mesmo já começando a retomada das atividades, a gente sabe que tem alguns jovens adolescentes, e não só, mas que são um grupo de risco. Então as aulas vão continuar sendo feitas aqui no mesmo esquema, feitas aqui com aprofundamento e aplicação no domingo. A diferença é que vai ter mais gente, né? Não vai ser só eu falando aqui no domingo no T-Link. A gente vai fazer, vai transmitir, fazer uma live da aula de domingo de manhã, ok? Se você puder, participe das duas. Eu já assisti essa aqui, não vou assistir de domingo. Não, eu vou domingo, não preciso assistir o vídeo. Assista as duas. A gente vai agir da mesma forma. Isso aqui é uma introdução e é o conteúdo. Domingo a gente aplica e é outros 500. Senão domingo eu vou ter que refalar todo o conteúdo, ok? Então, domingo às 9 horas da manhã, te espero na PIB do Carmo, ok? Você, jovem adolescente, para a nossa EBD, beleza? Então vamos lá. A vida após a vida. A gente vai falar hoje sobre a doutrina bíblica da ressurreição. A gente está falando sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a teologia de Paulo, como Paulo pensava acerca de Deus, acerca da vida, acerca das coisas que ainda vão acontecer. E agora a gente vai entender um pouco como Paulo, né, o Espírito Santo através de Paulo nos ensina o que a gente deve aprender sobre a doutrina da ressurreição. O que é isso, que doutrina que é essa e que diferença que isso faz na nossa vida, beleza? Então vamos lá, para começo, a gente precisa entender que o pensamento, a doutrina, a ideia de ressurreição é um pilar central do Evangelho, é um dos fundamentos do Evangelho, é uma verdade inegociável. A gente sabe que na nossa cultura que a gente vive, há coisas que são negociáveis, ou seja, há coisas que a gente pode relaxar, que a gente pode relevar, que não, isso aqui, mas existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que se eu retirar, já não é mais Evangelho, é uma heresia, entendeu? Existem, como a gente falou na semana passada, que o Glauber deu aula sobre resistência, na semana retrasada, na verdade. Fui eu mesmo que dei, sobre resistência às heresias. Ou foi o Valdez, agora eu não estou lembrando quem foi que deu. Enfim, foi o Valdez. Se não me engano, foi o Valdez que deu. Foi o Valdez que deu aula sobre resistência às heresias. Eu dei foi para os adultos, essa aula. Existem coisas, pontos do Evangelho, né, que se eu tirar, são pontos centrais do Evangelho, que se eu tiro já não é mais o Evangelho. Já tira um ponto fundamental que cria outra coisa e afeta diretamente a nossa fé. E até afeta diretamente a salvação. Porque a fé acaba sendo baseada em algo que não é verdade. Seja sobre o caráter de Deus, seja sobre a obra de Cristo, seja sobre pontos fundamentais da nossa fé, como é a ressurreição. Paulo, 1 Coríntios 15, se você for ler, ele vai falar sobre o que é o Evangelho. Quando ele vai falar sobre o que é o Evangelho, né? Ele vai falar assim, essa é a mensagem que eu preguei, a mensagem que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Quando Paulo vai falar sobre o que é o Evangelho, qual a mensagem dele e dos apóstolos, falar a mensagem que eu preguei, a mensagem que eles pregaram, um dos pontos fundamentais é a ressurreição. É que a gente um dia vai morrer, mas tem vida após a vida, né? A vida vai acabar, se assim Jesus não voltar para buscar, mas existe um depois, existe um após.
E por que que isso é tão importante, né? Por que que dos 27 livros, da maior parte dos livros do Novo Testamento falam explicitamente e defendem de forma clara a doutrina da ressurreição. E os livros do Novo Testamento que não defendem de forma clara, eles fazem alusões e menções indiretas, mas existe, ela sempre está presente, sempre. E por que que isso é tão importante, né? Primeiro a gente precisa entender que quando Jesus morreu, ele matou a morte. É o tema da próxima lição, a morte da morte, né? Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas só explicando, Jesus ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus ele venceu a morte não é soberana, a morte não manda mais. Então Jesus Cristo, depois disso, né, depois da morte e da ressurreição dele, a Bíblia fala que ele tem as chaves do inferno e da morte. Opa, quase que cai aqui. Não é chave como se o inferno tivesse porta, né, para ele destrancar, mas é chave no sentido de autoridade. Ele domina, ele manda na morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Por que isso? Nós não somos... Jesus quis dar, no tempo que ele esteve aqui, depois que ele ressuscitou, a segurança de que nós não precisamos mais temer a morte. João capítulo 14, ele disse, né, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Eu volto. Isso aqui, o que acabar aqui não é o final. Um dia a gente vai se encontrar de novo, né? Eu acho lindo o versículo... Esqueci agora o versículo, acho que o versículo 20 e pouco do capítulo 14 de João, que ele fala, eu volto, eu vou encontrar vocês e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também, para a gente estar eternamente juntos. É o objetivo de Jesus. Por isso que é tão fundamental na nossa fé a doutrina da ressurreição. Se eu não creio na doutrina da ressurreição, o evangelho já não se torna evangelho. Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é à toa. Por quê? Porque não tem vida após a vida. O fato de Jesus ter ressuscitado significa duas coisas. Primeiro, que o sacrifício foi aceito por Deus, então os nossos pecados foram levados nele, o sacrifício foi aceito, foi tudo consumado. E segundo, que ele abriu caminho para que nós também ressuscitássemos, né? Romanos capítulo 8, Paulo vai falar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. E nós seremos com ele, nós teremos um corpo parecido com o dele. Nós vamos ressuscitar. É diferente de quem, por exemplo, crê na doutrina da reencarnação, que é a mesma alma, o mesmo espírito, num corpo diferente. Ou em outra doutrina que é sem corpo, mas é só alma, né? É um espírito, é uma alminha voando eternamente. Não é. A doutrina bíblica da ressurreição diz que nós seremos ressuscitados. O nosso espírito, nosso corpo, nosso espírito, né, vai estar com Deus quando a gente morrer, né, mas seremos de carne e osso, nosso corpo. O nosso corpo só não vai ser corruptível, a gente só não vai ter a morte, a gente só não vai... fugiu a palavra agora, né? Definhar conforme o tempo vai passar. A gente não vai ter um corpo mais sujeito à corrupção, à morte, à doença e tudo mais. Mas o fato é que nós vamos ressuscitar. Foi uma promessa que Jesus disse. Jesus prometeu que haveria vida após a vida. Isso, a fé que salva, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, que a fé que salva é a fé no Cristo ressuscitado. Que a crença na ressurreição é fundamental à nossa fé. Não existe como separar ressurreição e a fé cristã, e a salvação, e o evangelho. Não dá, é uma coisa só. A ressurreição, a certeza de que um dia a gente vai... A morte não pode vencer a gente. De que um dia a gente vai ressuscitar. Ainda que a gente morra, ele vai ressuscitar a gente para morar com ele para sempre. Isso é fundamental na nossa fé. Isso é tão defendido, tão ferozmente, né, foi defendido tão ferozmente pelos apóstolos, que isso hoje é inclusive um dos argumentos para provar a divindade, né, a existência de Jesus e o poder de Jesus, a veracidade da nossa fé. Tem uma matéria da teologia, um campo da teologia chamado apologética, que é defender a fé cristã. E um dos argumentos usados na apologética para falar, né, que Jesus veio, Jesus é Deus, Jesus prometeu que tudo que a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu, e Jesus, o Evangelho é real,
é justamente a doutrina da ressurreição. Por quê? Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias andando e muita gente viu. E outros textos também vai falar que muita gente viu Jesus ressuscitado e falou e tudo mais, né? E a história diz realmente que muita gente atestava que tinha visto Jesus ressuscitado. E a grande pergunta é, vamos imaginar que Jesus foi só um homem normal, né? E ele morreu, e aí os discípulos inventaram, falaram, não, vamos falar que ele ressuscitou? Vamos. Um dos argumentos para provar que isso não tem como ser real é porque todos esses discípulos, esse grupinho de quase 500 pessoas que se juntou e falou assim, não, vamos sair falando para todo mundo aí que ele ressuscitou. Toda essa galera aí foi perseguida, sofreu, a boa parte deles morreram, foram martirizados, perdeu bens, perdeu família, perdeu país, perdeu gente que amava, perdeu status. Essas pessoas sofreram e muitas delas morreram por causa da fé. Se isso fosse uma história inventada, seria muito difícil, seria impossível que dessas 500 pessoas não tivesse um para dar para trás quando fosse apertado. Essas pessoas foram pregavam, né, anunciavam que Jesus ressuscitou com uma convicção que não teriam se isso fosse mentira. Porque muitas delas confirmaram com a própria vida. Falaram, olha, é só você falar que isso não aconteceu, é só você falar que isso é mentira, que a gente devolve os seus bens e te livra, mas você não vai precisar ser morto. E a pessoa, não, eu não posso mentir, isso aconteceu. É admirável, né, que é algo meio impossível de se pensar, que esse grupo de pessoas se reuniria e não tinha um vira-casaca que ia dar para trás, não tinha um que ia falar assim, não, isso é tudo mentira. Não tinha um que na hora da morte ia olhar a família dele morrendo ia desistir. Não, a história vai dizer, todos esses selaram o seu testemunho com seu sangue, foram até as últimas consequências para falar, para mostrar, para atestar que Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou, que a doutrina da ressurreição é real, que ele morreu, ressuscitou e prometeu que um dia nós ressuscitaríamos também. Então, assim, de tão fundamental que isso é na nossa fé. Isso tudo é a conclusão daquilo que a gente falou lá na lição 4, se eu não me engano, sobre o Cristo cósmico. Que Paulo ele vai falar que tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Ele. Jesus veio para fazer mais do que salvar pessoas. Jesus veio restaurar toda a criação ao seu devido lugar. Foi, né, a nossa conclusão na lição 4. Falar que Jesus morreu por mim. É correto? É. Mas não é toda a verdade. É verdade, mas não é toda a verdade. Ele veio para trazer toda a criação ao seu lugar. Não só pessoas, não só a gente. O que isso tudo tem a ver, né? A promessa da ressurreição, o grande dia, o dia em que nós vamos encontrá-lo de fato, o dia que a gente for ressuscitar para encontrá-lo, é o dia que esse dia, é o dia que toda a criação vai apontar para ele. É o dia que tudo vai acabar nele, é o dia que tudo vai ser renovado, em que esse mundo vai ser transformado em algo novo, em que toda a criação vai ser colocada no seu devido lugar, em que todas as coisas vão chegar no seu devido lugar. E cada um será julgado segundo as suas obras, né? Por que segundo as suas obras? Porque as nossas obras mostram o que aconteceu por dentro. Porque as minhas obras, elas revelam o que aconteceu no meu coração, revelam quem eu sou, revelam se eu tive encontro com ele ou não. Então o fato é, isso vai acontecer. Todos nós seremos ressuscitados. Crentes e não crentes. Pessoas cheias de fé, pessoas cristãos, ateus, agnósticos, todos seremos ressuscitados. Uns para a glorificação, que é para encontrar com Ele e termos um corpo glorificado. Outros para a condenação. Mas todos ressuscitaremos e teremos que prestar conta diante dele. E a grande pergunta que fica, né, é: como é que você vai estar nesse dia? Como será esse dia para você? De que lado você vai estar? Você vai estar do lado que vai acordar depois do sono, feliz? Opa, chegou o dia de eu encontrar Jesus. Ou será que você vai acordar aterrorizado porque o tempo passou e você desperdiçou sua vida, você viveu sua vida de maneira leviana, você viveu sua vida de forma que não reconhecesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você viveu longe de Jesus. Como vai ser esse despertar para você? Como vai ser essa ressurreição para você? A gente vai nascer, vai
renascer com um corpo glorificado, né? O que eu digo um corpo glorificado? A Bíblia diz que a gente vai ter, como eu falei, um corpo como o de Cristo. Isso para a gente lembrar, né? Só uma curiosidade, Jesus, quando ele foi ressuscitado, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus andou, Jesus falou. Jesus não era um fantasminha, né? Ele com carne e osso só, não tinha um corpo sujeito à corrupção igual o nosso, e nós vamos ter um corpo como o dele. Assim como ele é, o veremos e seremos como ele é, teremos um corpo semelhante ao dele. E aí a gente vai ser ressuscitado sem doença, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, né? Tudo isso que a gente vê aqui nessa época de quarentena, de coronavírus, serve para a gente lembrar que isso aqui não é o final, né? Isso aqui eu ainda vou falar na conclusão da lição daqui a pouquinho, mas continuando, ou você vai ser ressuscitado para tristeza, para condenação, para morte e para o juízo. Onde você vai estar nessa história, né? E aí para fechar, né? 16 minutos, ótimo, vou conseguir fechar antes dos 20 nessa aula. Para fechar, o que significa para nós a doutrina da ressurreição? Eu creio que Jesus ressuscitou, então assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para encontrá-lo. Primeiro, responsabilidade. Porque se existe uma vida após a vida, se tudo que eu faço em vida tem um eco na eternidade, isso é a frase de um filme, Gladiador, filme muito bom, filme antigo de 2000, mas muito bom esse filme. O que fazemos em vida tem um eco na eternidade. Se isso realmente é uma verdade, né, o que eu estou fazendo aqui? Que tipo de eco eu vou receber? E a primeira coisa que significa para nós a doutrina da ressurreição é que eu não posso comamos e bebamos porque amanhã morreremos, aí acabou. Não, tudo que eu fizer aqui, eu vou ter que dar conta. Isso tem que me fazer pensar. Segundo, para nós que somos salvos, gratidão. Gratidão de saber que Ele nos chamou, Ele nos escolheu para nos ressuscitar, para morar com Ele por graça, não é porque a gente é bonito, porque a gente é bom, porque a gente é fiel. Não, é graça, é só porque Ele quis, é porque sim. Se Ele não quisesse, Ele não precisava salvar ninguém. Mas Ele quis demonstrar o seu amor para nós, nos salvando pela graça. Então, é nosso dever ter o nosso coração cheio de alegria por isso. A primeira coisa, né, é um senso de responsabilidade das nossas atitudes. Segundo, gratidão. Terceiro, consolo. Por quê? Eu já perdi pessoas na minha vida, pessoas que eu amava. E é um consolo saber que um dia eu vou encontrá-las. Saber que isso aqui não é o fim. Saber que toda dor, toda tristeza, toda morte, toda doença, isso aqui não é o final. Por que a gente fica tão desconfortável com a morte? Porque a gente não foi criado para morrer. Porque isso aqui não é o final. Então, deve nos consolar. Saber que isso aqui é um curto período de tempo. É algo rápido. É uma passagem rápida, 70, 80 anos, quando por toda a eternidade nós estaremos com Ele. Isso aqui não é o final. Um dia isso aqui vai acabar. Serve de consolo para a gente ter paciência, perseverança, segurança, que Ele virá para nos encontrar. Ele é fiel, Ele prometeu que isso aqui não é o final. Então vamos lá. A primeira coisa, um senso de responsabilidade. Segundo, gratidão. Terceiro, gente, eu acabei de falar. Consolo. Consolo. E por último, um senso de urgência. Por quê? É um fato. Nós ressuscitaremos para encontrá-lo. Alguns de nós para a salvação, para a glorificação, outros para a condenação. Então é nosso dever falar, pregar, anunciar a nossa fé. Por quê? Porque o único meio de salvação é a fé no Cristo. A fé no Cristo ressuscitado. A fé no Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. Então a ressurreição, a iminência da ressurreição, de que Jesus disse que iria e voltaria, e nós sabemos que estamos muito mais próximos da volta dele do que quando ele disse isso, deve gerar em nós um senso de urgência, porque a gente tem uma responsabilidade de anunciar tudo isso. Esse não é um dom que eu devo guardar para mim. Amém? Então essa foi a nossa introdução. Pensa nisso, medita nisso. No domingo, amanhã, no Team Link, ó a força do hábito. Amanhã a gente troca uma ideia, a gente aprofunda, a gente aplica, amém? Então,
Deus abençoe, fica na paz, qualquer coisa, estamos aí. Deus abençoe.